Ok. É, eu vivo pensando, né, sobre como nosso conceito de igreja às vezes é um pouco diferente do que a igreja que a palavra nos mostra, né? Faz um exercício comigo. Pensa se você nascesse numa ilha isolada de tudo e você estivesse sozinho, você só tivesse a Bíblia lá, e você cresceu nessa ilha só com a Bíblia, e você leu, mas aí agora você está adulto e você vai sair de lá. Quando você sair dessa ilha, você vai pensar que igreja se parece com isso? Quando você pensar em igreja, você vai pensar nesse amontoado de pessoas virado para uma pessoa? É isso que nós pensaríamos sobre igreja? Não é. Agora tem algo que é muito interessante, é que Deus vem construindo algo sobre igreja ao longo dos tempos. Então, você não precisa se assustar, porque eu não vou falar que está tudo errado e que a gente agora tem que parar, vocês parem de me olhar. Não, mas o fato é que algumas coisas a gente mudou demais, sabe? Como é que a igreja do primeiro século, a primeira igreja, a igreja que começou com os apóstolos, o que será que era pregação? Será que pregação era assim? Vocês vão me escutar aí, eu vou falar agora, e vocês me ouvem. E sabe o que eu percebo? É que no meio, às vezes, da nossa fala e de quem está aqui em cima, às vezes a gente perde o senso de que pregação, no início, tinha a ver com refletir juntos sobre a palavra. Então, eu estou falando isso porque nós vamos entrar agora, como sempre, nós vamos ler a palavra de Deus, e nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, mas nós vamos fazer isso junto, amém? Então, no meio, eu vou te adiantar, você vai esquecer que a gente está fazendo isso. E porque você está acostumado a simplesmente ouvir alguém falar aqui ao longo do tempo. Mas lembre-se, nós estamos fazendo isso juntos, amém? Porque nós precisamos tomar uma decisão de que tipo de igreja nós vamos querer ser. Porque, infelizmente, hoje, existem muitos tipos de igreja, mas na Bíblia só tem um tipo de igreja. O tipo de igreja da Bíblia é uma igreja que é um corpo. Lembre-se, Jesus não nos comparou com nenhuma outra coisa. Ele disse que nós somos o corpo. E ser o corpo é tão precioso, porque isso significa que nós somos a representação dele aqui. E o que nós fazemos não só tem efeitos aqui e agora, mas é uma preparação para algo chamado eternidade. O que nós estamos fazendo hoje aqui reflete no que será feito eternamente. Pasmem, o que você faz nessa vida reflete em quando e como Deus libera os acontecimentos do fim dos tempos. Então, que hoje a gente possa olhar para a palavra de Deus e refletir juntos, amém? Abre sua Bíblia comigo em Mateus 11. Mateus capítulo 11. Mateus 11, a gente vai ler do verso 7 até o verso 15. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Essa é a palavra de Deus.
Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui reunidos na sua presença. Senhor, nós somos o corpo do teu Filho amado. Senhor, o Senhor nos conquistou, o Senhor nos transportou do império das trevas para um reino de luz. Por isso eu peço agora que teu Espírito Santo nos ilumine acerca das Escrituras. Senhor, que teu Espírito Santo possa nos trazer à luz o conhecimento, que a gente possa compreender o que a sua palavra quer dizer. Senhor, abra o nosso coração, Senhor, para que a sua palavra venha e crie raízes em nós, e que através dessa palavra hoje muitos frutos possam ser gerados. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Esse texto aqui é uma fala de Jesus sobre João Batista. Todo mundo conhece Jesus? Todo mundo conhece João Batista? Ok, João Batista era primo de Jesus, sabia disso? João Batista era primo de Jesus. E Jesus, nesse momento, ele está falando sobre o primo dele. Mas essa proximidade não é como você acha que é, não é. A gente não tem informações a respeito de se eles brincavam juntos na infância. Na verdade, o único relato que a gente tem deles juntos, antes de estarem adultos, é quando eles estão na barriga das mães deles. O fato é que Jesus fala sobre João de um modo muito especial agora. E ele está falando que João não é qualquer pessoa. Na verdade, Jesus vai dizer nesse texto que o estilo de vida de João é o maior estilo de vida que um homem poderia viver. Isso é sério. Porque não é qualquer um que está falando. Sabe, não é o seu artista preferido que está falando. Não é o seu político preferido que está falando. É o seu Senhor. Jesus Cristo diz que este homem, João Batista, viveu um estilo de vida que é o maior que um homem que nasce de uma mulher pode viver. Que um ser humano pode viver. E o que eu percebo lendo as Escrituras é que João, ele é mais profundo do que só um profeta. Afinal, Jesus disse assim, ele é mais que um profeta. E ele usa João como um ponto que divide o tempo. Ele fala assim, até João foi assim. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E parece que João tem um marco. Porque se a gente tivesse um pouquinho mais tempo, a gente podia analisar algumas profecias. E a gente ia ver na palavra que João, na verdade, é alguém que está carregando algo que a Bíblia vai trazer como o espírito de Elias. E a última profecia do Antigo Testamento é uma profecia que fala a respeito disso, de um envio de Elias. E termina dizendo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que significa que o que João Batista não é só mais um profeta, mas ele é um marco no tempo que não só significa o que ele viveu naquele tempo, significa o que nós estamos vivendo e o que a última geração da igreja vai viver. Que, Vitor, isso aí ficou um pouco confuso. Eu vou explicar. João Batista é mais do que um profeta, porque ele é aquele, como Jesus diz, de quem está escrito, enviarei meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus está dizendo, João Batista é um precursor. Fala comigo, precursor. Sabe o que é um precursor? Um precursor é alguém que vai à frente. Por exemplo, se um rei vai visitar determinado lugar, ele envia à frente o seu precursor, a fim de que ele prepare tudo para o rei. Jesus está dizendo que João Batista é esse cara. Agora o que é interessante é que tanto o fato de preparar o caminho quanto ser enviado tem tudo a ver com a igreja. Porque o preparo do caminho exige conhecimento acerca do coração e dos pensamentos do rei. E ser enviado exige um chamado divino. Fala comigo, apostólico e profético. João Batista é uma representação daquilo que a igreja é. João Batista, fala comigo, é um protótipo de toda uma geração do fim dos tempos. É isso. A palavra de Deus diz que nós estamos em solo profético e apostólico. Nós somos tanto enviados quanto aqueles que têm o conhecimento a respeito do que o rei deseja antes de vir. É por isso que
Seria muito mais confortável se no dia de hoje eu falasse para vocês 3 passos para vocês serem mais prósperos, para você ter relacionamentos melhor à luz das Escrituras, e tudo isso é bom, é maravilhoso, não pense que é errado. E talvez o pessoal comemorasse mais quando me chamaram aqui para cima. Mas não é sobre isso, porque isso não é o principal. Fala comigo, não é o principal. O principal é aquilo que Deus está querendo que você seja. E o que Deus está querendo da igreja do fim dos tempos é que eles assumam o chamado de precursores que são. Você é um precursor. Não, Vitor, eu não tenho chamado para isso, não. Se você não tem um chamado para isso, você não nasceu de novo. Sinto te dizer, o futuro não é bom para você. Todo aquele que nasceu de Deus é um precursor. O Senhor está chamando a nossa igreja para decidir que tipo de igreja nós seremos. E eu sinto de Deus que Ele está nos chamando para ser uma igreja precursora. E uma igreja precursora, às vezes não é muito atraente. Uma igreja precursora, às vezes não é aquilo que está todo mundo esperando, sabe? Quando as pessoas iam procurar João, e elas ouviam falar de João, meu Deus, João. E chegavam e encontravam um cara, vestido com peles de animais, cinto de couro, comendo gafanhoto e mel silvestre. Nada atraente, mas preparou o caminho para que viesse. Assim como as profecias diziam que o Senhor enviaria Elias antes que ele viesse. E assim como João Batista foi adiante do Senhor e preparou um caminho, da mesma forma o Senhor está levantando agora precursores para prepararem o caminho dele. Olha só, presta atenção nisso. Jesus disse que João era o enviado à frente. Um precursor precisa saber que ele não é o caminho, ele não é aquele que passa pelo caminho, ele é aquele que prepara o caminho. Se a gente fosse ler nos evangelhos, em Lucas 10 e em Mateus 10 também, Jesus está fazendo um envio. Ele chama outros 72 discípulos. Fala comigo, 72 discípulos. E aí ele vai enviar esses discípulos. Só que esse envio é um envio precursor também. Olha só, você não precisa abrir. Lucas 10, 1 ao 2 diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. O Senhor enviou os seus precursores. Esse é mais um texto, se a gente tivesse mais tempo, a gente ia passar um tempo olhando tudo que Jesus disse. E eu recomendo você chegar na sua casa, leia Lucas 10. Lá tem tudo que Jesus pensa sobre os precursores. Mas olha só o que o texto diz no verso 2. E ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe que eu às vezes, eu estou orando e eu falo: Senhor, por favor, envia pessoas famintas, Senhor. Pessoas que vão adiante, que vão com fome. Sabe, porque no meu coração tem um desejo por ter uma multidão de pessoas aqui inflamadas pelo Espírito Santo. Só que sabe o que eu descobri? Que Jesus já tinha falado sobre a crise interna que eu estou tendo. Ele falou: a colheita é grande, filho, e os trabalhadores são poucos. Então Jesus conforta o coração daquele que é um trabalhador, porque nunca é o inverso, nunca é muito trabalhador para pouca colheita. Vitor, então a gente está tudo bem, então a gente não precisa fazer nada, está tudo de boa, porque a verdade é que os trabalhadores são poucos. Mas é aí que está, Jesus ele faz um chamado, para você sentir a dor da escassez dos trabalhadores, e passar uma vida clamando para que Deus envie mais. Então ele diz: olha, os trabalhadores vão ser poucos, mas isso não quer dizer que vocês não vão clamar. Na verdade, vocês vão clamar ao Senhor da seara, para que Ele envie mais. O estilo de vida do precursor
é o estilo de vida que libera os juízos de Deus sobre a terra. Porque você já parou para pensar que o decreto está dado, e Deus pode fazer o que Ele quer fazer, sem precisar de mim, sem precisar de você. E esse texto é um exemplo disso. Jesus disse assim: olha, os trabalhadores são poucos, então orem para o Senhor da seara, para que Ele envie mais. Esse texto, às vezes, ele é meio paradoxal para mim, porque eu, que sou muito racional, começo a pensar assim: Senhor, pera, o Senhor é o Senhor da seara, então por que o Senhor não envia trabalhadores? Por que que eu tenho que ficar clamando para o Senhor enviar? A seara é sua, o Senhor não tem fome pela colheita como eu tenho. E Deus dos céus olha e diz: ai, filho, o precursor é o meio pelo qual Deus escolheu liberar os seus propósitos. Então não importa tudo que você sabe sobre Deus até aqui, porque o chamado de Deus não é que você descubra os decretos dele para sentar e esperar, mas aqueles que descobrem os decretos de Deus precisam assumir o chamado e a dor por olhar para a colheita, vê-la grande, olhar para os trabalhadores e ver poucos, então se colocar na brecha da intercessão e clamar: Senhor, é hora de enviar mais trabalhadores. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele escolheu fazer tudo que Ele vai fazer através dos precursores. Não se engane, Deus não está lá: puxa vida, a minha colheita, será que ninguém vai ir? Mas eu garanto para você, segundo as Escrituras, o Senhor anseia por precursores que chorem, por precursores que sintam a dor dos poucos trabalhadores. Sabe, se você é alguém que chora, se você é alguém que tem lágrimas, tem uma notícia boa para você. A palavra de Deus diz que Ele recolhe essas lágrimas. Em Salmos a palavra diz que Ele anota, Ele toma notas sobre as lágrimas dos santos. Agora a pergunta é: para quê? E a resposta é porque Ele vai vir, e Ele vai vingar, Ele vai concretizar cada lágrima derramada. E talvez o que o Senhor está para fazer está condicionado a algumas lágrimas que nós temos que derramar. O Senhor está chamando pessoas para chorar. Uau, Vitor, glória a Deus, como essa palavra está me abençoando. Amém, irmão, eu também. A intercessão da igreja vai liberar o juízo de Deus sobre a terra. Abre a sua Bíblia comigo, Apocalipse 8. O estilo de vida do precursor libera os juízos de Deus sobre a terra. A intercessão da igreja libera os juízos de Deus sobre a terra. Olha só o que diz aí em Apocalipse 8, verso 3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. As orações de quem? De todos os santos. Olha o verso seguinte: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Agora mesmo, diante do trono de Deus, há um incensário que ainda não foi lançado sobre a terra, porque ainda não houve o limite da intercessão dos santos. Existem juízos de Deus que serão lançados sobre a terra, e serão lançados sobre a terra por meio da intercessão dos santos. Porque o estilo de vida do precursor
é o que libera os acontecimentos do fim. Sabe, Deus é tão maravilhoso, porque esses que são os precursores, aqueles que vão adiante do Senhor para preparar o caminho, aqueles que são chamados pelo Senhor, eles são uma espécie de chave que Deus escolheu para abrir a porta dos acontecimentos do fim dos tempos. É por isso que a preocupação da igreja, ela precisa subir um nível de se preocupar com as coisas físicas que nos limitam. Como, por exemplo, se preocupar somente com por que ainda existem cadeiras vazias aqui. Sabe, nós queremos, se você conhece os nossos desejos por espalhar a palavra de Deus, por pregar o evangelho, nós queremos um lugar maior, nós queremos mais cadeiras, nós queremos mais pessoas, nós queremos alcançar mais, mas essa não pode ser a nossa maior preocupação, porque o Senhor não nos fez chave para abrir portas de salões grandes, mas Ele nos fez chave para abrir portas de acontecimentos do fim dos tempos, e Deus não está ansioso por um espaço maior, mas eu garanto que no coração de Deus há uma expectativa por pessoas que aceitem um chamado de precursor. Deus está te chamando, meu irmão. Se você está ignorando isso, achando que essa é uma palavra para alguém muito especial, além aqui, uma pessoa, duas pessoas, não, o Senhor está falando conosco, todos nós, Ele está nos chamando. Olha só, em 2 Pedro 3, olha o que o apóstolo Pedro fala, ele fala assim: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Essa é uma boa pergunta, apóstolo Pedro. Visto que o fim se aproxima, visto que os juízos de Deus se aproximam, a pergunta é: que tipo de pessoa é necessário que eu seja? Olha para o seu irmão e fala: que tipo de pessoa é necessário que eu seja? Fala para ele. Olha só o que a palavra diz: vivam de maneira santa e piedosa. E ele vai falar de dois aspectos agora. Fala comigo assim: já! Ainda não. Já! Ainda não. Olha só, o apóstolo Pedro fala assim: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Existe um aspecto paradoxal da igreja. Já? Ainda não. O apóstolo Pedro diz: espera, apressa. Que tipo de pessoa é necessário, já que o fim se aproxima, já que tudo passa, já que o que nós vamos habitar são novos céus e nova terra? Que tipo de pessoa é necessário que eu seja aqui e agora? Que tipo de pessoa é necessário que você seja amanhã de manhã no teu trabalho? Que tipo de pessoa é necessário, já que, sabe, você tem um trabalho, você tem uma faculdade, você tem uma família, você tem muitos aspectos da sua vida. Muitos desses aspectos não apontam diretamente para o dia do Senhor, para a eternidade, para novos céus e nova terra. E é por isso que às vezes a igreja moderna tem tanta dificuldade de sair do dualismo, porque aquilo que nós fazemos de segunda a sábado é totalmente diferente daquilo que nós fazemos de domingo. Então nós nos reunimos aqui por 2 horas e nós falamos sobre coisas maravilhosas, mas a vida real é totalmente diferente disso. Vitor, eu sei que vão existir novos céus e nova terra, nós vamos habitar com Ele, Ele vai governar essa terra, nós governaremos com Ele por 1000 anos, o Pai descerá aqui e habitará conosco eternamente, mas amanhã eu só tenho que acordar cedo e trabalhar. Que tipo de pessoa é necessário que eu seja? O apóstolo Pedro responde: esperem e apressem. E ele vai dizer: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa fala dele é muito preciosa, porque ele está dizendo: olha só, você vai ter contato com coisas que não tem nada a ver com o lugar onde habitará a justiça, mas você, esperando, deve apressar. E a pergunta é: como é que nós apressamos o dia do Senhor? Nós apressamos o dia do Senhor nos tornando precursores.
ele vai vir, mas antes dele vir, eu tenho que ir. Deixa eu falar para você, Jesus não vai voltar daqui a pouco. Ele não vai voltar hoje e nem amanhã. Jesus não vai voltar depois de amanhã, semana que vem. Porque antes dele voltar é necessário que os seus precursores vão. Em Mateus 24, o Senhor apresenta muitos sinais a respeito do fim dos tempos. Mas no último ele fala assim: este evangelho do reino será anunciado em todas as nações, e então virá o fim. Sabe, Jesus é conhecido mundialmente. E se Jesus já é conhecido mundialmente, a pergunta que fica é: por que o fim ainda não veio? O fato é que quando Jesus fala disso, ele não fala de qualquer evangelho, ele fala este evangelho do reino. Tem muita coisa sendo anunciada por aí que não é evangelho. É por isso que o Senhor está levantando precursores. O Senhor está chamando pessoas a anunciarem o verdadeiro evangelho do reino. Que todas as pessoas ouçam que Ele está restaurando todas as coisas de fato. E quando esse evangelho do reino for anunciado, quando os precursores assumirem o seu chamado, então virá o fim. Deus está levantando precursores. O estilo de vida de João era um estilo de vida desesperado. Fala comigo, desesperado. Aquela dor da qual Jesus chamou os 72 a sentir, de que os trabalhadores são poucos, João sentia. Há uma pressão que está para vir sobre a igreja, a pressão de saber que Ele se aproxima, mas o corpo não está pronto. Enquanto essa dor não consumir o coração dos precursores, nós ficaremos estagnados, falando sobre todos os aspectos da vida à luz das Escrituras, falando sobre como prosperar mais, sobre como ter um casamento melhor, sobre como criar os filhos melhor, sobre como trabalhar melhor, sobre como fazer tudo à luz das Escrituras. E por mais que isso seja maravilhoso, pecamos no principal aspecto. E talvez, se nós estivéssemos tão profundos naquilo que Ele nos chamou para ser, e no anseio do coração que Ele disse que nós teríamos que ter, todas as outras áreas poderiam fluir a partir dessa sede. Jesus não chamou você para ser um precursor e um pai. Ele chamou para ser um pai precursor. Ele não chamou você para ser um trabalhador e um precursor. Ele te chamou para ser um precursor. E o que você faz depois disso precisa fluir de quem você é em Cristo primeiro. A W. Tozer falou que os crentes modernos estão tão abaixo da temperatura, que se um crente entre nós fosse um crente normal, todo mundo acharia que ele está com febre. Leonard Ravenhill um dia falou assim: qualquer dia desses, alguém bem simples e comum vai pegar a Bíblia, vai ler, vai crer, vai viver, e todos nós vamos ficar envergonhados. O ponto é que, se a igreja primitiva, a gente olha para a igreja primitiva e nós olhamos assim e falamos: nossa, a igreja primitiva é o alvo, é lá que nós precisamos chegar. Fala comigo, a igreja primitiva é o marco zero. Primitiva, é onde começou, filho. O problema é que nós estamos em -1, -2. É por isso que um avivamento nada mais é do que voltar ao marco zero. Só que a partir dali tem que gerar fruto. Porque nós já temos tantas histórias. Eu não sei você, mas às vezes eu fico cansado de saber tanto sobre o que Deus já fez. Eu quero viver, eu quero ir. Eu quero que nós possamos gerar frutos através disso. E João sentia essa dor de uma geração incompleta.
João sentia a dor de ver o rei chegando e as pessoas não estarem prontas. Você sente essa dor no seu coração? Dói. É por isso que ele dizia, olha só, Lucas 3:7 diz: raças de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer de si mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu digo que das pedras Deus pode fazer surgir filhos. Abraão, o machado já está posto à raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Fico pensando quantos minutos João precisava para ser cancelado no mundo de hoje. Mas tem um desespero, o desespero de olhar para o povo, saber da proximidade da vinda do rei e ver que ninguém está pronto. Nós precisamos de uma ira santa, algo que nos movimente. Todo avivamento é resultado do desespero de alguém que toma decisões drásticas a fim de ver o cumprimento das palavras proféticas da sua geração. A minha geração está cheia de palavra, mas enquanto não levantar um desesperado para tomar atitudes drásticas a fim de que as palavras se cumpram, nós vamos ficar parados e continuar ouvindo histórias de outros avivamentos sem nunca viver um. A nossa casa tem tantas palavras, mas eu digo a vocês, os anos vão se passar e nós não veremos nada, a não ser que nós abracemos um santo desespero. As pessoas estão prontas para ouvir 1000 horas de pregação sobre avivamento, só não estão preparadas para mudar algo na sua vida. Falar de avivamento é legal, cara, está na moda já. Avivamento. E todo mundo está super disposto a ouvir falar de avivamento, só não está disposto a mudar a vida para tê-lo. Leonard Ravenhill falava: o único problema do cristianismo é ter que viver ele. Só que tem algo maravilhoso. Os precursores não são os únicos que estão sentindo a dor do despreparo do povo. Na verdade, olha só o que Isaías diz. Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Deus está cansado de um povo que sabe cantar, mas não sabe se render. Deus está cansado de um povo que sabe falar versículos decorados, mas não sabe render o coração. Os precursores são aqueles que escolherão sentir a dor do corpo, ainda não estar pronto, e então tomar atitudes que ajudem o corpo a se vestir com vestes de justiça. É para isso que o Senhor levantou os 5 ministérios, sabia? O corpo tem uma obra para realizar. Os ministérios não são os que realizam a obra. Os ministérios são aqueles que preparam o corpo a fim de que a obra seja realizada. Então, notícia para você: o pastor em tempo integral não é o homem de Deus que realiza a obra de Deus. Eu não sou aquele que realiza a obra por você. Ah, Vitor, mas é para isso que eu dou o dízimo. Tem que ler a Bíblia mesmo. O pastor tem que ler a Bíblia todo dia, orar, jejuar. É para isso que eu estou dando o dízimo. É para isso que eu estou ofertando. Arrependa-se, filho. O pastor, que em alguns momentos é chamado como o anjo da igreja, em Apocalipse, é aquele que tem grande peso de responsabilidade sobre si de preparar o povo.
Os pastores dessa casa que servem o corpo, diante de Deus terão uma responsabilidade de ter ensinado e pregado o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino, equipado as pessoas para realizarem a obra de Deus. Agora, aqueles que foram equipados com isso, terão que dar conta diante de Deus de terem realizado ou não essa obra. É por isso que o Senhor está chamando: ei, precursor, está na hora de sentir a dor do desespero, sentir a dor do corpo não estar pronto. Sabe, o seu estilo de vida e aquilo que você vai viver nesse tempo, sendo aquilo que vai liberar os juízes de Deus, precisa ser moldado por aquilo que a Bíblia fala a respeito do precursor. João Batista é o protótipo da igreja. Então nós vamos olhar agora para algumas coisas sobre João Batista, e eu quero que você veja você agora. Olhe para dentro de si mesmo. Ouça o chamado de Deus. Primeira coisa do estilo de vida do precursor. Fala comigo: habitar no deserto. Sabe, João Batista era filho de um homem chamado Zacarias. E Zacarias era um sacerdote, você sabia disso? Zacarias era um sacerdote. E sabe o que é interessante sobre os sacerdotes? Que os filhos dos sacerdotes se tornavam sacerdotes. O que significa que João Batista se tornaria um sacerdote. Agora, Lucas 1, verso 80, fala assim: o menino João crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. O que não bate aqui nessa conta é que um filho de sacerdote precisava ser preparado para se tornar sacerdote. Com mais ou menos 12 anos, ele já começaria uma preparação para a sua vida adulta poder exercer o papel de sacerdote. Mas João, quando criança, estava no deserto. O que será que aconteceu? Será que João foi abandonado? Largaram ele no deserto? João não foi abandonado. João foi levado ao deserto. Ele foi propositalmente levado ao deserto para viver no deserto. O que um sacerdote está fazendo no deserto? E a resposta tem a ver com compreender que o deserto é o lugar onde Deus prepara precursores. É por isso que não tem a ver com uma localização. A gente vai ver que as pessoas iam até o deserto para ouvir João falar. Tem um avivamento no deserto está acontecendo. Tem algo poderoso acontecendo no deserto. Porque o deserto é o lugar onde Deus está falando. Por isso que a palavra de Deus diz que João, ele dizia de si mesmo: eu sou a voz do que clama no deserto. O texto não diz, eu sou a voz que clama. Eu sou a voz do que clama. Então a pergunta é, quem clama no deserto? Há um Deus clamando. O precursor é aquele que ouve e se torna a voz daquele que clama no deserto. João não foi pro deserto que abandonaram ele, traíram ele. A pergunta é, Vitor, que tipo de pessoa é que vai para o deserto? O que acontece com pessoas no deserto? Porque o texto diz que ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. A pergunta é, que tipo de homem sai do deserto? Que tipo de mulher sai do deserto? Homens e mulheres quebrados, esmagados, não porque a empresa deles não deu certo, não porque foram traídos por um amigo, não porque se sentiram injustiçados pela sociedade. Eles estão quebrados e esmagados porque Deus os esmagou.
deserto é o lugar onde Deus prepara os seus precursores. Fala comigo, o precursor não está buscando a melhor localização. Quando João foi pregar, ele não ficou olhando, não, deixa eu ver qual o melhor bairro daqui. Não, onde é que eu vou, onde é que é o centro aqui? Eu preciso de uma praça. O precursor, ele não está procurando o melhor lugar para as pessoas irem. Gente, nós não precisamos procurar o melhor lugar para as pessoas irem. Porque o avivamento acontece onde a presença está. É por isso que o precursor, ele não está procurando uma boa localização. O precursor está procurando a presença. João estava procurando a voz de alguém que estava clamando. O avivamento que Deus está para fazer não tem a ver com a influência das pessoas. O avivamento que Deus está para fazer não tem a ver com quantas pessoas vão ouvir o que nós estamos falando ou não. Tem a ver se nós vamos ouvir o que Deus está falando. Sabe, tem tanta gente que está pronta para falar, pronta, tem tudo. Só não ouviu a voz de Deus ainda. Eu vi a história de um pastor que chegou para pregar diante da igreja. E a hora que ele olhou no púlpito, estava escrito assim: se Deus não falou com você, não fale a nós. Está cheio de gente pronta para falar, só não ouviu nada ainda daquele que clama do deserto. Antes de Deus te enviar para o público, Ele vai te chamar para te esmagar no deserto. O precursor precisa estar pronto para isso. Ah, Vitor, eu não estou pronto para isso. Rende o seu coração, meu irmão. Você nunca vai estar pronto mesmo, até o Senhor te pegar. O avivamento que Deus está para fazer não tem a ver com a influência das pessoas. Tem a ver com o desespero de um coração faminto. Primeiro, habitar no deserto. Segundo, fala comigo, ser encontrado pela palavra. João não foi para o deserto para fazer um retiro para encontrar a sua melhor versão. Ele estava no lugar certo, então a palavra veio. Lucas 3, verso 2 diz: no ano em que Caifás e Anás exerciam sumo sacerdote, então veio a palavra do Senhor a João no deserto. Sabe o que é interessante? Se você estudar um pouquinho do Novo Testamento, você sabe que da última página do Velho Testamento para a primeira do Novo, tem um período de mais ou menos 400 anos. 400 anos de algo que a gente, na teologia, às vezes chama de silêncio profético. Isso não quer dizer que não aconteceu nada, que foi tudo muito pacífico. Na verdade, não, teve muita coisa acontecendo. Mas o fato é que são 400 anos de um silêncio profético. E eu queria saber, se houvesse lá apostas, onde é que Deus vai romper o silêncio profético? Aí alguém lá, não, no templo. Não, vai ser um sacerdote. Não, vai ser no meio da cidade alguém vai falar. Mas Deus quis romper o silêncio profético no meio do deserto. Sabe por quê? Porque na minha geração há uma sede, principalmente entre os jovens, de descobrir uma coisa nova. Ah, eu peguei esse insight, eu descobri uma coisa aqui agora que vou fazer um Reels, vou fazer um TikTok para falar. Não, eu encontrei, agora eu entendi, agora eu sei, agora eu descobri. E ser um precursor, eu vou te adiantar, não tem a ver com encontrar, não tem a ver com descobrir, não tem a ver com achar. A palavra de Deus diz que a palavra foi a João no deserto. Ser um precursor tem a ver com ser ferido pela palavra. Já parou para pensar que Hebreus 4:12 não fala que a palavra de Deus é uma flor? Não, a palavra de Deus é uma árvore linda. A palavra de Deus é uma espada. A palavra de Deus é viva
e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e os desejos do coração. A palavra de Deus é uma espada, porque ela fere o coração daqueles que Deus chama. Hoje nós cantamos aqui porque o Senhor fira o nosso coração. Você sabe o que você estava falando, irmão? O precursor é aquele que é encontrado pela palavra. Sabe, tem gente aí que está vendendo curso para você descobrir qual o propósito da sua vida. Não, agora eu vou descobrir o que é que eu quero. Eu preciso descobrir o que eu quero. Sabe, quando você está terminando o ensino médio, você vai para a faculdade, faz aqueles testes vocacionais. Eu preciso descobrir o que eu quero, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu quero. E você não vai ficar pronto quando você descobrir o que você quer. O precursor está pronto quando ele descobriu o que Deus quer. Sabe, hoje, meus irmãos, hoje tem de tudo a respeito de igreja. Nós podemos sentar aqui e fazer uma reunião, estabelecer os pontos pelos quais as pessoas vão ser atraídas para cá. Não, nós vamos fazer um estilo de música aqui que atrai mais pessoas. Não, nós vamos fazer assim, técnicas de persuasão. Dá para a gente treinar o jeito que a gente fala e até os tipos de mensagem que atraem mais as pessoas. Dá para a gente fazer um glossário aqui, para poder saber quais são o significado das palavras para você. Ou a gente pode fazer uma lista de palavras que nós vamos cortar para você não se sentir ofendido com a pregação. A gente pode pensar em um monte de coisas para atrair as pessoas. E tudo isso é descobrir o que é que nós queremos e o que as pessoas querem, para então ter um amontoado de gente que não sabe o que quer. Enquanto Deus só está nos esperando descobrir o que Ele quer. É por isso que, meu irmão, a Bíblia, ela não é o livro onde você é o herói. Em Davi e Golias, você não é Davi, e Golias não são os seus problemas. Na Bíblia você não é o herói, você é o vilão. E Romanos nos revela que Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. O herói da Bíblia é Jesus. E a história do precursor tem a ver com ser encontrado pela palavra. Porque ser um precursor não é ter muito bem estabelecido o que você quer para você. Ser um precursor é ter muito bem estabelecido o que o seu Senhor quer. Quando o rei enviava um precursor, ele não enviava para o precursor no meio da jornada descobrir qual era realmente o verdadeiro desejo dele. Não, o precursor só foi porque sabia o desejo do rei. A igreja precursora é a igreja que descobriu o que Deus quer e vai viver por isso, e vai morrer por isso. Glória a Deus, Vitor. Amém, irmão. O precursor vai habitar no deserto, vai ser encontrado pela palavra. Em terceiro, fala comigo, vai viver profeticamente. Sabe, João Batista não se tornou mais do que um profeta porque profetizou mais que todos os outros. A gente pode bater aqui que, com base nas falas de Jesus, João Batista foi o homem mais profético que já viveu. E o homem mais profético que já viveu nunca profetizou nada novo. Nada novo. Tudo que João falava era citar uma profecia, citar a palavra. Não, você tem que anotar isso aí, que eu vou passar a fórmula para você agora ser uma pessoa profética em 2023. Quem quer ser uma pessoa profética em 2023? Amém? Amém? Anota isso aí, cara. Leia a Bíblia. Isso. A coisa mais profética que você pode fazer é ler a palavra. João era mais que um profeta, porque se tornou uma profecia viva. É por isso que quando alguém disse, falou, o que é que você é? Você é um profeta? Ele, não. Você é o Messias? Não. O que é que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele citou Isaías. Eu sou Isaías. Eu sou o que está escrito no texto.
Eu sou o que a palavra fez de mim. Os precursores não são aqueles super originais que vão estampar as capas da revista, os principais perfis do Instagram. Não, os precursores são aqueles que vão se tornar uma profecia ambulante. As pessoas que vivem o estilo de vida do fim não são só as que realizam obras proféticas. São pessoas que se tornam proféticas. Que o seu estilo de vida aponta para alguém maior do que elas mesmas. Quando você conseguir falar sem mentir, que Jesus cresça e eu diminua, sem mentir, que Jesus cresça e eu diminua, é o que eu quero, Senhor. Quando você conseguir falar isso, então seu coração foi ferido pela palavra. Viva profeticamente esse ano, meu irmão. Isso é um aquecimento para a semana profética, hein? Viva profeticamente. Nós vamos ter uma semana profética, uma semana. Deixa eu explicar para você, a semana profética não necessariamente é uma semana que nós vamos ficar aqui profetizando na sua cabeça. A semana profética é uma semana para você ser preparado profeticamente. Só que sabe o que é melhor que uma semana profética? Uma vida profética, olha aí. Deus está chamando você para viver como um precursor. Quando nós chegarmos a nos tornar precursores de verdade, uma igreja precursora, então nós vamos ter um alinhamento real com o Espírito Santo de Deus. Tem uma voz hoje que nos chama para o deserto. Tem alguém clamando do deserto hoje, está nos chamando, irmãos. Nós podemos ouvir e fingir que nada está acontecendo, ou então nós podemos ser aqueles que ouvirão o clamor dele. Sabe, a palavra de Deus diz que há um clamor espiritual, há um clamor do Espírito Santo, sabia? E sabe o que o Espírito Santo está clamando? Maranata. Apocalipse 22:17 diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Que Maranata não é moda, cara. Maranata não é moda. Eu sei que tem trocentas músicas falando Maranata. Talvez a gente vai cantar uma depois para falar Maranata também. Mas Maranata não é moda. Quando Maranata é de fato pronunciado pela noiva de Cristo, você sabe o que é Maranata? Maranata é um alinhamento espiritual. No momento em que a igreja clamar Maranata de verdade, então o Espírito e a noiva dirão, e ele virá. Maranata não é moda, Maranata é a igreja entrando na sua maturidade. Maranata é a igreja se tornando o que a Bíblia diz que ela seria. Maranata é a igreja se alinhando ao clamor do Espírito e dizendo: vem Senhor, nós iremos, nós seremos os precursores. Senhor, nós não vamos nos dobrar, nós não vamos pregar idolatria nesse altar. Nós vamos pregar o santo evangelho. Senhor, nós já decidimos o tipo de igreja que nós seremos o que o Senhor diz que nós somos. Deus está chamando precursores para o deserto hoje, a fim de que eles sejam encontrados pela palavra e se tornem pessoas proféticas. Feche seus olhos agora. Espírito Santo, tenho um pedido muito simples, Senhor. Vem sobre nós. Porque tanto o Senhor como eu sabemos que
mesmo antes de eu pregar, as minhas palavras, elas não transformam ninguém, Senhor. As minhas palavras não podem convencer para o verdadeiro evangelho. Mas o Senhor, Pai, é aquele que convence. O Senhor é aquele que nos chamou, Senhor.